Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, 12 a 13. E diz assim, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus, eu te dou graças, eu te honro, Deus, eu glorifico a ti. A palavra é tua, meu Pai. Deus amado, tu deixaste, ó Deus, de forma tão incrível, tão histórica, Deus, as tuas palavras escritas para que tivéssemos acesso. Deus deu-nos, ó Pai, conhecimento para decifrar, ó Deus, os códigos, ó Pai, para entender o que estava escrito, e nós te louvamos, Deus, nesta noite, Pai. Faz de nós, Deus, segundo a tua presença e dá-nos tua palavra, Pai. Alimenta nossos corações em ti, em nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Muito bem. A graça eterna que opera em nós. Nós temos a grandeza do infinito de Deus que foi derramado sobre nós ali na cruz do Calvário. A obra da cruz ela foi histórica, ela foi emblemática, ela foi simbólica, ela foi presencial, ela foi gloriosa, ela foi material, né? Nós temos, às vezes, assim, tanta dificuldade com religião por ser tão... Quase tudo é espiritual, quase tudo é no nível muito transcendente à nossa realidade, mas a cruz ela foi material, ela foi aqui, cortaram-se uma árvore para fazer a cruz, né? Fundiram-se metais para fazer os pregos, né? Havia um homem ali na cruz, de forma muito material. Deus entrou, foi, né, a grande revelação do Deus Emanuel, que está presente entre nós, para revelar essa graça, para revelar essa operação de Deus em nós. Eu acho interessante, sim, às vezes eu acompanho, todos os dias eu leio jornais digitais, né? Temos essa coisa do digital hoje, e às vezes eu vejo aquelas operações nos morros, a polícia subiu, a polícia subiu o morro e tá, enfim, eu fico pensando nessa coisa de Deus operar em nós, e essa operação tão transcendente, tão espiritual, tão gloriosa, de Deus descer do trono, e vir e entrar aqui na Terra, imagino com tantos inimigos tentando barrar, né, com Satanás tentando impedir essa entrada, né, através de Herodes e tantas outras circunstâncias aí, mas ele entrou para realizar essa operação de chegar até nós e dizer que a graça havia sido derramada, que o favor imerecido, que a salvação pela fé em Cristo foi derramada sobre nós, né? E Paulo, ele elucida, ele traz que essa graça que opera em nós, ela vem completamente de Deus. Deus é o que opera tanto o querer quanto o efetuar. Deus opera tanto o querer. E eu acho isso incrível, porque quando João escreve o seu evangelho, ele diz que não foi vós que viestes a mim, mas eu fui até vocês, né? Com Natanael e André e tantas outras circunstâncias, Paulo, a gente vê isso nitidamente no Novo Testamento, que o querer dentro de nós de buscar a Deus, ele não nasce do pecado, ele não nasce da carne, né? Eu estou lendo o livro de John Bunyan, A Guerra Santa, e no capítulo de hoje aparece um senhor carnal, né? E isso é incrível, porque a carne, ela não quer se aproximar de Deus, ela justifica, ela elabora discursos e desculpas para que nós não nos aproximemos de Deus. É incrível como nós, né, eu fico pensando em Jonas, lá debaixo da grande aboboreira, elaborando um discurso, né, formulando, conceituando por que ele não iria servir a Deus ali debaixo do pé de abóbora, na sombra ali. E nós, a carne, ela tem essa tendência natural e ela faz isso naturalmente. Ela nos incita, nos leva, ela nos conduz a elaborar um discurso para ficarmos longe de Deus, para afirmarmos em nós mesmos. Mas Deus vem na sua infinita grandeza, e ele opera em nós o querer.
Ele opera em nós, dentro de nós, o desejo dele, né? Ele opera dentro de nós aquela vontade de conhecê-lo, de estar perto dele, né? É algo que transcende. E Paulo fala disso nessa guerra entre o espírito e a carne. Eles se combatem entre si porque Deus chama, opera no espírito, no nosso espírito querer, mas nossa carne, ela continua querendo os prazeres, os desejos desse tempo. A força do pecado, às vezes, ainda impera sobre a carne. Mas o que nós precisamos é abrir nossos corações e permitir que o querer de Deus, sabe, essa semente do querer de Deus encontre terra fértil dentro da gente, dentro de cada um de nós. Quando o querer de Deus vier, quando Ele derramar o seu querer dentro de nós, nós possamos dar terra fértil, nós possamos regar esse querer para que ele possa brotar, para que ele possa tornar-se árvore grande, né? Hortaliça grande de Jesus no Novo Testamento. Então Deus, Ele opera em nós o querer, Ele opera também em nós o efetuar. É uma obra tão transcendente, tão gloriosa, que ele coloca dentro de nós o desejo. Mas como ele sabe, como ele conhece que essa guerra ela é travada constantemente, ela é travada de uma forma muito intensa, ele vem também e opera em nós o efetuar. E o que é o efetuar? Lá na escola, eu ensino para os alunos, né, lá na base, o efetuar. O efetuar é juntar parcelas, né? E de forma mais simples é juntar esse com esse, né? Eu ponho a continha lá no quadro e falo para os meninos: o que é o efetuar? É juntar esse com esse, é multiplicar esse com esse, é dividir esse com esse, é subtrair esse com esse. E é exatamente assim que Deus faz em nós. Quando ele percebe, sabe, conhece que nós não temos forças para efetuar esse seu querer em nós, para efetuar a sua grandeza em nós, ele vem e ele junta as parcelas, às vezes ele diminui as parcelas, às vezes ele multiplica esse com esse em nossas vidas, e às vezes, e tem até vez que ele divide esse com esse, para que tão somente nós possamos desfrutar do seu querer, nós possamos permitir, com nossos corações abertos, que esse efetuar ele seja operado. Né? Às vezes eu me pergunto por que se é uma obra de Deus, o querer e o efetuar, por que tantas pessoas não compreendem, porque tantas pessoas irão para o inferno. Porque tantas pessoas não abrem seus corações, né? Não dilatam suas mentes, não se abrem para Deus. Deus é infinita misericórdia, é infinito amor, né? Ele é infinita sabedoria, e o homem deve abrir o seu coração, deve aceitar essa obra magnífica de Deus, de colocar em nós essa semente do querer, de trabalhar em nós esse efetuar, que é tirar partes aqui, tirar esse, botar aquele, dividir aquele outro, até que nós nos aproximemos dele. Né? E Isaías fala de aproximar dele com mãos santas, com coração santo, com um coração com mente purificada, né? Ou seja, cheios do Espírito Santo de Deus. E esse efetuar é essa obra que vai transformando-nos na presença, na glória, na majestade de Deus sobre nós, pela presença do seu Espírito Santo. Nós aprendemos, né, na lição de hoje da Escola Bíblica e na sala dos adultos, que não se separa Deus, não se explica Deus e não se separa Deus, Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho, os três estavam em todos os momentos na criação, na crucificação, no Getsêmani, na ascensão, na ressurreição. Os três, a pessoa divina de Deus estava ali, fazendo todo esse efetuar em Jesus Cristo, em nós, para a humanidade, para que pudéssemos chegar até Ele. Então, Deus, é Ele que opera em nós tanto querer como efetuar. Né? É Ele que opera em nós o desejo de conhecê-lo, e é Ele que se revela a nós. Ninguém conhece Deus se Ele mesmo não se revelar. Então, Ele vem aos poucos se revelando durante a história, todo o período histórico da humanidade. Ele veio aos poucos se revelando, até chegar nos nossos dias. Nós temos
tanto material, nós temos tanto conhecimento anotado, prescrito, para que nós possamos conhecer Deus e entender essa grandeza da sua obra, do seu efetuar em nós, né? E ele continua, Deus opera tanto querer como efetuar, e tudo isso é pela sua boa vontade, né? É incrível, mas a vontade de Deus, né? Eu fico imaginando essa questão da vontade de Deus. É pela sua boa vontade, é pelo seu querer, né? A vontade de Deus, e Paulo, em outro texto, diz que a vontade dele é perfeita, ela é agradável, ela é suprema, ela não causa dor, ela causa alegria, ela transforma. A vontade de Deus é algo que nós deveríamos buscar incessantemente a nós, sabe? Paulo foi um homem que encontrou a vontade de Deus. Aí ele escreve, eu aprendi a ter necessidade, a passar fome, não há espada, não há anjos, não há demônios, não há altura, profundidade, não há nada mais que me aparta do amor de Jesus Cristo. Não há cadeia, não há liberdade, não há palácio, não há navio sendo afundado por tempestade no mar, e Paulo passou por tudo isso. E em tudo isto, ele encontra a boa vontade de Deus sobre si. Mais vale, né? O salmista, no Salmo 84, escreve que mais vale um dia nos átrios de Deus do que 1000 dias nas tendas da perversidade. A gente canta que um dia no centro da sua vontade vale mais do que 1000 dias fora. Sabe, eu fico pensando assim nesse tempo de morte que nós vivemos, Paulo, as palavras de Paulo ecoando, e se a gente tem que chegar no momento de que Paulo chegou, de dizer que para mim o morrer é Cristo, é lucro, e o viver é Cristo. Quer dizer, ele chegou num ponto em que a vontade de Deus era tão suprema na sua vida, era tão forte na sua vida, que o morrer era lucro, o viver era Cristo, e independentemente de qualquer uma das circunstâncias, ele queria estar dentro da vontade de Deus. Talvez tentando entender o que Paulo quis dizer, seria mais ou menos assim: se ele tivesse que morrer, se isso fosse a vontade de Deus, para ele era lucro. Ele não se importava com isso, desde que o querer de Deus estava sendo efetuado. Então, a vontade de Deus é algo que nós devemos procurar. A vontade de Deus eu fico imaginando quando Jesus Cristo, eu gosto demais das analogias de Cristo, quando ele ia falar do reino celestial, e ele olha assim: a que compararei o reino dos céus? E dentre as diversas comparações, eu gosto, ele disse: a que compararei o reino dos céus? A um homem que encontrou um grande tesouro. Ele foi lá e vendeu tudo que tinha e comprou aquela terra, porque ele sabia que ali tinha um tesouro. Foi lá e resgatou a grande pérola, o grande tesouro que ele havia descoberto. Eu fico imaginando, sempre pensando, sempre tentando aí linkar a vontade de Deus a esse tesouro, sabe? Para mim parece, então, que Deus ele derramou de forma gloriosa a sua vontade sobre os homens, e agora cabe-nos encontrar essa vontade dia após dia. Sabe, existe uma coisa muito interessante. Quando, ainda numa experiência da leitura de O Peregrino, eu achei muito interessante, porque no primeiro capítulo eu já compartilhei isso, eu me perguntei, para o peregrino, para o cristão do peregrino, a salvação era pela graça, pela lei, pelas obras, e no primeiro capítulo ele deixa claro que nada pode nos ajudar. Por isso que as meretrizes, por isso que as prostitutas e publicanos adentrarão à nossa frente no reino dos céus, porque não há trabalho das mãos humanas, do coração humano, que possa levar o homem para mais perto de Deus. O querer, o efetuar, vem de Deus, segundo a sua boa vontade derramada em nós. Então, lá nos primeiros capítulos, o cristão deixa claro que a salvação era um dom inefável, glorioso e merecido de Deus, não por mãos humanas. E aí, lá no meio do livro, eu me perguntei, então, por que esse caminho tão tortuoso, tão difícil, essa batalha tão gigantesca que ele travou, com seu peso nas costas, com seus inimigos se apresentando, com tudo os pântanos que ele teve que atravessar, até chegar nos portões celestiais. E lá no final do livro eu compreendi que esse caminho de busca, de luta, de serviço, ele é dado a todo ser humano, a todo cristão, a todo homem que encontra a vontade de Deus. Porque Paulo,
precisava ficar tanto tempo preso, porque João precisou ficar tanto tempo isolado na ilha de Patmos, porque homens tiveram que ser crucificados, queimados, fritados no óleo, na gordura quente, porque tanta perseguição aos cristãos, porque esse caminho nos é dado, para que nele a gente encontre essa boa vontade que refrigera a alma, que dá paz, que nos ensina, que nos faz filhos de Deus, no sentido de mais próximos e compreendedores da sua dor, da sua cruz. Sabe, aí lá no final do livro, eu fiquei imaginando que se o cristão do livro Peregrino, ele precisou encontrar a boa vontade de Deus, essa coisa gloriosa da vontade de Deus, Cristo, sendo Deus, ele teve que atravessar Jerusalém com sua cruz nas costas, encontrando para chegar lá no Getsêmani, lá no Cades Barneia de Jesus Cristo. Se o povo de Deus teve um Cades Barneia no deserto para esperar e compreender o querer de Deus, Jesus Cristo ali no Getsêmani viveu o seu Cades Barneia, onde ele teve que olhar e dizer, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, cumpra-se a tua boa vontade. E aqui nós encontramos a tua boa vontade. E a tua boa vontade, para mim, agora é a morte, é a cruz. Depois do caminho difícil, com inimigos, ele encontra a morte como sendo a vontade perfeita, suprema e gloriosa de Deus. Nós precisamos aprender a garimpar a vontade de Deus como aquele homem que encontra a pérola, até que a vontade de Deus faça sentido, dê insight para nós, sabe? Muitos cristãos estão vivendo dentro da igreja, mas não conhecem Jesus, mas não atravessaram esse caminho, não carregaram a sua cruz pelas ruas de Jerusalém, não chegaram ao Cades Barneia. Por isso, tão facilmente abandonam tudo e volta a revolver no seu próprio vômito e volta a servir o mundo. A vontade, boa vontade de Deus é um item relacionado à vida. E aí cheguei a essa conclusão nesses dias, que de tudo que nós vivemos, passamos, compreendemos, lemos e experimentamos, a vontade de Deus é um item intimamente relacionado à vida de todo cristão, de todo filho de Deus, de todo aquele que professa a fé verdadeira, de que Cristo é Senhor, de que Cristo está exaltado acima de todo nome e salva. A vontade de Deus está relacionada à vida de quem professa. Então nós teremos necessariamente, nós teremos que atravessar o deserto, nós teremos que viver o caminho, nós teremos que ser encontrados carregando a cruz nas ruas de Jerusalém, não para que isso facilite a nossa entrada nos portões celestiais. Uma coisa interessante sobre o Peregrino, que eu pude perceber nas entrelinhas de John Bunyan, é que quando ele sai da sua casa, da cidade da destruição, os portões celestiais já estavam abertos para ele. Nenhum dos perrengues que ele passou pelo caminho abriu 1 centímetro dos portões celestiais. A mão divina já havia aberto. E deixa eu te dizer, nós vivemos, sofremos, se levantamos, comemos, vivemos, morremos, e tudo isso pelo caminho. Não abre 1 centímetro dos portões celestiais, porque a mão divina, desde a eternidade, está escrito em Apocalipse, antes da eternidade, está escrito em Apocalipse, a mão divina já havia aberto o portão celestial para você. Mas o caminho é nos dado. Mas o caminho é nos apresentado. Mas o caminho nós teremos que atravessar e encontrar e garimpar essa boa vontade e viver. Mas aí Paulo ainda continua aos Filipenses, ele diz assim, da mesma forma que sempre me obedeceste na minha ausência, continue obedecendo, né? A obediência é um item, incrivelmente, é um item essencial nesse caminho. Eu fiquei observando a trajetória do cristão, né, a disciplina que o cristão precisou ter para atravessar todos os caminhos até chegar nos portões celestiais. Eu fiquei pensando, imaginando e analogando com Cristo. Se eu fico imaginando assim, Cristo não precisava obedecer, ele era Deus, ele não precisava suportar fome, ele não precisava suportar
vitupério, ele não precisava suportar a rejeição, a escuridão, mas ainda assim, a obediência fez parte desse caminho, da trajetória dele. Se Cristo teve que ir para o deserto, quem sou eu para dizer que eu não vou? Se Cristo teve que olhar para Deus e falar e dizer, se for possível, parte minhas cálice, mas eu sei que não é, então cumpra-se a tua vontade. Quem sou eu para querer que os cálices da vida não sejam derramados sobre mim? O que eu aprendo então com Cristo? Que obediência é uma necessidade vital nesse caminho. Sabe? É de vida, sabe? É de vitória, sabe? É incrivelmente algo espetacular quando nós entendemos que há um prazer, que há uma alegria em cumprir o sim de Jesus Cristo, sempre o ide. Sabe, fico imaginando, costumo dizer a igreja aqui, dizia muito nos cultos presenciais, é uma frase, existem alguns chavões que a gente carrega na vida inteira, como por exemplo, quem não adora morre, adoro isso aí, né? Quem não adora morre. É fato, eu compreendi, fez sentido para mim. Se eu não adoro a Deus, eu não tenho vida, né? Eu sou aquele que estou aqui, mas não consigo respirar. Outro deles é que eu preciso conhecer Deus, obedecê-lo, seguir o seu caminho, sabe, fazer a sua boa vontade, fazer aquilo que ele me chamou para fazer, ser obediente. E aí eu fico olhando para tudo, e um dos chavões que eu gosto na igreja é o de Isaías. Eu costumo dizer que não há palavra, viu, Tássio aí do Pará, nós temos o Tássio lá de Castanhal, Pará, eu acho que é primo da Sandra. Viu, Tássio? Aprende uma coisa, grava uma coisa no seu coração nesta noite. Não há palavra mais poderosa que um ser humano possa falar além das que Isaías disse diante de Deus. Ele simplesmente disse assim: Senhor, eis-me aqui. Não existe palavra que derrota o inferno, que derrota essa vida, que nos faz sobressair pelo caminho do que Senhor, eis-me aqui. Tipo assim, eu te obedeço. Tipo assim, eu quero ouvir a tua voz. Tipo assim, eu sei que é necessidade de vida ouvir o Senhor e dizer: sim, eu estou aqui para te servir, sem medo, sem reserva, sem perrengue, pronto a dizer: Deus, tu és soberano. A obediência é um pressuposto bíblico. Eu posso bater minha cabeça na parede, eu posso negar, eu posso fingir uma falsa graça sobre mim, eu posso elaborar um discurso de que Deus é tão amor que eu não preciso fazer mais nada, mas eu terei lá dentro do coração sempre a realidade, a grandeza de Jesus Cristo, dizendo: sim, Deus, eu cumpro a tua vontade, ainda que ela seja a minha morte. Eu cumpro a tua vontade, eu te obedeço como pressuposto da tua palavra, como grande rema, revelação, como grande quinhão do teu querer, eu te obedeço. É pressuposto bíblico. Operar, então. Aí Paulo termina dizendo: operar, então, vocês agora operem, efetue a vossa salvação, operai a vossa salvação. Olha que coisa interessante. E eu fico me lembrando dos meus alunos lá do terceiro ano. Então, se a operar é juntar esse aqui com esse daqui, que vai dar esse daqui, deixa eu te contar uma coisa. O final dessa operação é o portão celestial aberto para você. Mas essas parcelas aqui é um juntar de Deus, é um operar que você vai operando a sua vida pelo caminho e Deus vai juntando e tirando e subtraindo e multiplicando, até que você chegue lá naquele resultado que o cristão do peregrino chegou. Os portões celestiais abertos para você, desde a fundação dos tempos. Se preocupe com o céu se abrir para você. Ele estará aberto, porque Jesus Cristo prometeu. E ele não é homem para que possa mentir. Agora preocupe-se. Você tem um caminho, uma trajetória, onde você terá que operar.
juntar, subtrair, diminuir, deixar a vida, deixar o Espírito Santo de Deus moldar você até que você chegue ao centro da vontade, do querer de Deus. Operai a vossa salvação, e isso com temor e temor. Temor e tremor. Acho interessante que a gente quer sair desenfreado e ter medo de Deus, né? Ou o homem vai lá para um extremo e tem medo de Deus e não quer se aproximar porque acha que Deus é tão severo que não vai recebê-lo, ou vai lá para um outro extremo e acha que Deus é tão amor que ele vai receber todos de qualquer forma, de qualquer jeito. Não. Há um caminho no meio disso daí, que é operar a nossa salvação com temor e tremor. O temor é a ciência de que Deus é soberano. O temor é a ciência de que Deus é supremo. O temor é a ciência de que nada foge ao olhar de Deus, de que nada foge ao querer de Deus. O temor é a grandeza do Deus revelado. O tremor é saber que tudo isso daqui vai se desfazer como um sopro. O temor é saber que tudo isso daqui vai se desfazer com o sopro de Deus, e a sua soberania, a sua glória, a sua eleição, a sua vontade, ao som de trombeta, vai dizer que nosso nome foi convidado para entrar nesses portões celestiais. Então, há uma graça eterna que opera em nós, e opera em nós o querer, o efetuar. Há uma graça eterna que opera em nós pela boa vontade de Deus, por algo incrivelmente relacionado à nossa vida, o querer de Deus sobre mim, pela obediência que será desenvolvida pelo caminho, pelo trajeto, e a nós cabe encontrar essa grande pérola sempre, viver para Deus, operar com temor e tremor a sua boa vontade sobre nós, sabedores de que tudo é dele, por ele e para ele. Que nossa alma é dele, por ele e para ele. Nós nada podemos, nós nada somos sem a sua infinita graça, sem a sua misericórdia que se renova a cada manhã e que é a causa de não sermos consumidos. Então saiba, andar com Jesus é pegar o caminho difícil, é pegar o caminho estreito, é pegar o caminho de lutas, mas é pegar o caminho que desemboca certamente nos portões celestiais abertos para você eternamente. Deus abençoe você, guarde seu coração essa palavra. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te louvo. Eu louvo a Deus porque o Senhor, Deus, tem se dado a conhecer, Pai. Abençoa cada vida, cada um que estão conosco, cada um que está aí na live, Pai, cada um que tem tido a oportunidade de participar, comungar conosco nesse tempo, Pai. Abençoa, derrama a bênção. E acima de tudo, Deus, eu te louvo, Pai, porque tudo é teu. Deus, tudo vem de ti. Deus, somos Deus, teus filhos. E a palavra nessa noite para ti é: eis-me aqui sempre, Pai, para encontrar, fazer, obedecer e viver a tua plena vontade sempre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nome do Senhor Jesus. Amém.